E desse as boas-vindas aí pro pessoal que está chegando. Ok. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, a toda a audiência aqui do podcast Fortalece. Meu nome é Emerson Calixto de Noel, sou da cidade de Cravinhos e hoje eu estou aqui nesse podcast maravilhoso para trazer meu testemunho, compartilhar os ensinamentos bíblicos da palavra e fortalecer você que nos ouve aí de uma certa forma aí, em nome do Senhor Jesus. Sou casado com a Érica e tenho uma filha chamada Gabriele. E estou na Igreja de Cristo como pastor presidente. Nós estamos lá mais ou menos entre 50 e 60 pessoas. E Deus está fazendo o sobrenatural naquela cidade através das nossas vidas, pastor. Glória a Deus, pastor. Pastor, obrigado, viu, pela sua presença aqui. É uma honra ter o senhor aqui. Eu queria muito que o missionário Felipe estivesse aqui para te conhecer, mas eu creio que não vai faltar oportunidade. Inclusive, tem que marcar o vaso para ir lá dar uns glória, que prega também o homem, viu? Oh, glória, vai prega ser uma muito. honra. Amém. Pastor, eu queria que o senhor começasse essa entrevista contando um pouco da sua história, da sua conversão, da sua caminhada. Quem era o Emerson antes de ser batizado, antes de ser a nova criatura, e como é que foi que o senhor chegou nesse como que eu posso dizer, nesse cargo eclesiástico de pastor, de líder. Como é que foi a sua caminhada? O senhor aceita o energético? Eu aceito. Aceita aí? Aceito. Meio esquisita, com um nome terrível, era o nome da nossa gangue. Era constituída de 4 pessoas. E o presidente dessa gangue era crente desviado. Olha aí, pastor. Meu Deus. E aí a gente começou a andar junto e o nosso foco era vandalismo, provocar acidente em rodovia. A gente colocava sucata na pista, pneu, sofá, e fazia de tudo para... Na cidade de Cravinhos, Na cidade pastor? de Cravinhos. E aí, num dia, eu fazendo um vandalismo desse, a gente quebrou um luzeiro lá da cidade, né? O nosso foco nessa noite era quebrar o máximo de luzeiro possível. Meu Deus. E aí, um policial paisano pegou a gente, né? E acabamos parando no fórum. E na época o Dr. Vanderlei, né, que era o juiz da época lá da cidade de Cravinhos, ele pediu que a nossa família desse cestas básicas, né, para poder reparar essa situação. Sim. E aí foi que a minha mãe começou a chorar, né? Porque a gente estava passando dificuldade financeira, não tinha o que comer. Meu Deus. E aí o Dr. Vanderlei ficou muito furioso comigo lá, dispensou as outras mães, as outras famílias, e me deu uma bronca, né? Só uma bronca? Não deu uma surra, Uma não? bronca. Ele deu um tapa na mesa, pastor. Eu fiquei com medo, rapaz. E eu estava longe da figura paterna do meu pai por um período. E aí ele falou, você vai fazer um curso para mim. Você vai procurar, na época, um homem chamado Donizete, lá na ONG Projeto Sara, em Cravinhos. Não sei se o pastor Mateus conhece. Nunca ouvi falar. Uma ONG maravilhosa. Minha filha trabalha lá hoje, né? E aí fiz esse curso, abri uma porta de emprego ali dentro do Projeto Sara para trabalhar na horta, né, que tinha na época. E de lá, os adolescentes eram submetidos a entrevistas em grandes empresas, pastor. E aí eu consegui fazer uma entrevista numa empresa chamada ABB, lá na Marginal. E aí a minha vida começou a mudar um pouco. Mas a rebeldia ainda estava no meu coração, pastor. Eu tinha muito ódio no meu coração, ódio do meu pai, tinha ressentimento da minha mãe também, devido ao filho predileto, né, na família. Nós somos em 5, de parte de pai e de mãe. E eu comecei a andar desse jeito, pastor, com ódio. Hoje eu amo meu pai, eu amo minha mãe, respeito eles, mas é o que aconteceu. Essa é a minha história, né, pastor? Sim. E aí eu comecei a beber nesse período aí. Beber, conheci algumas garotas lá na cidade, né? Comecei a namorar com elas. Fui traído 2 vezes, pastor, por 2 meninas lá. Meu Deus. E aí a minha cabeça virou nesse sentido também emocional. Agora eu não sou mais de ninguém. Comecei a judiar das mulheres lá da cidade, bagunçar na cidade, não respeitar a figura feminina de jeito nenhum. Meu Deus. E aí eu encontrei a minha esposa, que é hoje, né? Era minha namorada.
E ela era crente desviada, pastor. Eu não conhecia Jesus, eu procurei algumas portas para poder me entender. Procurei a igreja católica, fui em centro de Umbanda, né? Aham. E não encontrei o que eu estava procurando, né? Que eu achei há 16 anos atrás na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E aí ela começou a lutar por esse relacionamento, eu judiava muito dela, né? Cheguei até a bater nela na época, que era minha namorada, era muito ódio, eu tinha muito ódio, pastor. Meu Deus. Eu fiz a conta, pastor, eu briguei com umas 60, 70 pessoas lá na cidade. E não é brigar de xingar, não, era o pau quebrar na cidade, na mão mesmo. Você entendeu? E era desse jeito. Como ódio, que essas ódio pessoas de te veem policial. hoje, pastor? Elas te respeitam hoje? Me respeita hoje. Porque depois que eu fui tocado por Cristo, eu pedi perdão para essas pessoas. Eu encarei uma por uma, Meu Deus. pastor, e pedi perdão para elas. Forte. Um rapaz só que eu demorei um pouco mais para pedir perdão para ele, porque eu fiz uma covardia com ele, pastor. Eu tinha uma outra gangue na época que a gente brigava em turma e nós batemos nele numas 4, 5 pessoas, de forma covarde, machucamos tudo ele. Então ele andou me perseguindo na cidade, né, querendo me pegar, tirar até a minha própria vida. E aí esse daí eu demorei um pouco mais para pedir perdão para ele. Reconciliar. Mas foi lindo demais quando eu encontrei ele. Eu encontrei ele no estacionamento do supermercado. Aí eu chamei ele para conversar, ele já se armou para poder brigar comigo. Né? Foi feia a coisa. Sim. E aí eu falei, não, irmão, eu sou de Cristo. E eu quero te pedir perdão pela minha covardia que eu fiz com você. Aí ele começou a chorar, o Espírito Santo entrou, né, pastor? Sim. A gente se abraçou. Glória a E Deus. hoje a gente conversa razoavelmente, né? Nós não tivemos a oportunidade de ter uma aliança melhor. Mas foi desse jeito aí, pastor. E aí essa namorada minha na época, pastor, Que é a sua esposa que a hoje? minha esposa começou a orar por mim. Eu não entendia ainda certas coisas, já tinha algumas experiências. Na minha casa, pastor, eu sentia que tinha alguém me vigiando. Antes de entender sobre o mundo espiritual. Tinha alguém me vigiando, eu tinha essa ciência. E eu era também viciado em pornografia nessa época. E ela orando por mim, eu fui fazer uma visita. Na igreja Assembleia de Deus Madureira, do pastor Daniel. Um abraço para o pastor Daniel, o pastor Wellington. E lá na igreja ele trouxe um pregador do Rio de Janeiro, profeta, né? Ele foi lá na onde eu estava e falou dos vídeos pornográficos meu escondido. Meu Deus. Falou da pornografia, pastor. Eu nunca vi aquilo, foi meu primeiro... Primeiro contato com a profecia. Com a palavra, com a profecia. E é uma coisa interessante que a minha vida é baseada em profecia, né? Deus levanta os profetas para falar comigo. Sim. Né? Assim como levantou o Senhor já Sim. para falar comigo. Uhum. E aí esse homem falou sobre a pornografia, sobre a masturbação, né? Que eu era muito viciado. E Deus estava pedindo para mim parar com aquilo. E aí aquilo me impactou demais. Aceitei Jesus nesse dia como meu único fiel salvador da minha vida. O senhor lembra o dia que foi, o ano? Eu não lembro. O dia e o ano eu não lembro. Mas fazem 16 anos já que o senhor é convertido. Não, depois isso aí demorou mais uns 5, 6 anos para mim se converter. Sim, né? Nesse impacto. Uhum. E aí eu fiquei esperto com aquela situação, diminuí, mas depois não levei muito a sério, porque eu não continuei aprendendo a palavra. E aí eu continuei na caminhada ali no mundo, fazendo ainda minhas coisas erradas, né? E um dia eu sofri um acidente, pastor. Lá na empresa que eu trabalho numa empresa faz 23 anos, lá na cidade de Cravinhos. Sou líder de seção hoje, injetora de alumínio. E eu fui fazer um trabalho lá para ganhar tempo, e aí estourou maçarico comigo, queimou meu rosto, queimou meu braço. Meu Deus. Eu fiquei assim, parecendo um bicho, né? Inclusive, os médicos, na época, falaram que por causa da minha pele um pouco mais escura, ficaria manchas.
ficaria defeituoso. Mas né? não tá não, tá bonitão. Ô, glória! Deus reparou, Deus tocou. E aí, nesse intervalo, né, de dor, né, Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí eu comecei só a assistir a testemunho nesse período. Sim. Na minha casa, não podia sair, né? E aí os amigos sumiu da minha vida, as mulheres sumiu, né? Porque eu fiquei parecendo um bicho e só ficou essa namorada, me dando banho, cuidando de mim. É a Michele Calisto? Não, a minha namorada. A Michelle é a minha irmã. Ah, a Michele é sua irmã. Como chama a pastora? A Érica. A Érica. A Que a Érica Michele Fernanda. mandou boa noite aqui. Boa noite, Michele. Deus abençoe. Boa noite. E aí a minha esposa ficou, né? Mesmo eu nessa situação, cuidando de mim, me dando toda a atenção necessária. E aí eu comecei a dar um pouco mais de valor na pessoa dela, né? Sim. E aí eu comecei a assistir muitos testemunhos sobre pregação, sobre ex-pai de santo, ex-bruxo, pregações. E Deus começou a falar muito comigo nessas pregações. E aí eu se recuperei, fiquei bem, tudo novamente. E aí é aquele dilema, né, pastor Mateus? A gente melhora e larga Jesus, né? É verdade. O povo de Deus tem a mania de, na melhora, abandonar. Sendo que Deus tem muito mais para entregar para a gente, né? Ah, com certeza. A gente fica satisfeito com uma melhora. Deus quer transformar a nossa vida. E aí eu melhorei, parei de seguir, comecei a fazer minhas atrapalhadas novamente, né? E aí foi quando eu participei de um encontro, né, chamado Encontro com Deus, lá na cidade de Cravinhos, na direção da pastora Edna Lúcia, que era a pastora presidente na época, e o pastor Ivan, junto com a pastora Edna, fizeram um trabalho, um encontro com Deus. Não sei se o senhor já participou. Não. É tremendo o encontro. Isso que eu ia te perguntar, pastor. Eu já ouvi muitas pessoas criticar o encontro com Deus. Pessoas, assim, até bem conhecidas no nosso meio cristão. Eu já vi essas pessoas criticar muito o encontro com Deus, falar que isso não tem nada a ver, que não é assim que conhece Jesus. Como é que foi esse encontro? Foi tremendo, pastor. Foi sobrenatural. Eu recebi uma glória, mas tão absurda. Como é que é esse encontro, pastor? Algo tremendo na minha vida que você não tem. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Foi quando eu conheci o Espírito Santo, né? Sim. O encontro é assim, pastor. São 3 dias confinado num lugar. Uhum. E os produtores do encontro, durante 30 dias em antes, eles jejuam e oram. Entendeu? Faz toda uma preparação. Tem uma equipe de intercessão que fica à disposição do encontro 24 horas por dia intercedendo. Depois eu virei líder de intercessão. Depois eu virei pregador, né? Lá dentro dos encontros. Sim. E essas pessoas, elas pagam o preço em oração e jejum para quem está participando. Então aí é a palavra durante 3 dias, toda uma programação, Bíblia pura, durante 3 dias. O primeiro dia é confronto, né, que nós chamamos de Peniel, é quando Jacó, usurpador, mentiroso, e aí o pastor bate na gente, expondo, apontando nossos erros e pecado. Sim. E aí a gente fica desesperado, né? Uhum. Aí depois vem a cruz, ensina a gente sobre a cruz, sobre Cristo, o perdão. E a gente passa por isso. Aí depois, a gente passa pela libertação, pastor. Demônio para tudo canto, vomitando. Algo absurdo assim. Entendeu? Algo sobrenatural. E aí a gente passa pela libertação. Os intercessores, eles ficam a noite inteira orando. Eles fazem 2 equipes que eles se revezam 12 em 12 horas para não interromper a intercessão espiritual. Entendeu? E aí, no último dia, é ensinado para a gente andar com Cristo e o poder do Espírito Santo, né, que é o batismo do Espírito Santo, falar em línguas. E aí, nesse dia, pastor, eu recebi o Espírito Santo. Eu era do mundo, né? Tinha 27 anos na época. Foi em 2010 isso daí. O senhor está com quantos anos? Estou com 43.
Não parece, hein, pastor? Tá Glória novo a ainda, Deus. parece que o senhor tem minha idade. Amém. Tá bem, não tá, Igor? Ô, glória. É a Amém. cor ajuda. Dá uma ajuda, né? E aí, nesse dia, todo mundo recebendo o Espírito Santo, pastor, e eu não acontecia nada comigo. E aí eu vi aquilo, aquele poder, eu falei, eu quero isso para mim. Aí eu comecei a chamar Deus, eu falei, eu preciso. O pastor falou que quem é fraco precisa desse dom. E eu sou fraco, eu preciso. Aí veio aquela glória, pastor. Minha boca só falava palavrão, nome feio, maldição, reclamação. De repente, começou a falar essas palavras nobres do reino de Deus, sobrenatural, né, que eu amo falar em línguas. Inclusive, para vir para cá, eu fiquei um tempão falando em línguas, edificando, né, nosso Glória a espírito. Deus, sim. E aí, minha vida nunca mais foi a mesma. Depois disso, eu quis consertar tudo que estava errado. Quis assumir a minha namorada como esposa, nada de sexo fora do casamento agora. Fiz um voto com ela. Olha aí, um homem que era corrupto, que era Deliberado, devasso, né? Agora fiz um voto de não transar mais com a minha namorada, que é a minha esposa hoje. fizeram um propósito, Fizemos né? um propósito. E conseguiu, pastor, até o casamento? Foi difícil, mas Deus deu vitória. Quanto tempo demorou, Deu pastor, para casar? 3 meses, 3 90 meses? dias. 90 dias? 90 dias. Para quem era viciado na pornografia, né, pastor? Imagine, nesse período eu já não estava mais, né? Já tinha sido liberto. Liberto da masturbação e nada de sexo sem casamento. Ô, pastor, eu queria agradar a Jesus. Eu queria, antes que o senhor completasse seu testemunho, entrar nesse assunto da pornografia. Eu também fui, por um tempo da minha vida, viciado na pornografia. E eu tenho uma experiência de libertação, mas eu queria que o senhor contasse a sua experiência. Como é que o senhor conseguiu ser liberto da pornografia e da masturbação? Olha aí. Pastor, o senhor fez essa pergunta, me arrepiou o corpo inteirinho. Eu também, né? você Eu acredita? sinto que tem pessoas Sim, que estão... que vão assistir ou nossos que vai ouvintes, assistir. Né? Que vai precisar dessa informação. Pastor, não tem outro jeito. Para se livrar da pornografia, é matando a carne e dando lugar para o espírito. Eu curei a masturbação com jejum e oração. Eu jejuava 12 horas por dia e orava 3 vezes num monte. E eu fui fazendo isso até me sentir capaz e também cortei todo tipo de porta de acesso sobre isso. Sim. Então, vídeos que traz certa sensualidade, Sim. essas coisas, eu cortei totalmente. Gatilhos, né, pastor? Os gatilhos, né, que nós chamamos de gatilhos hoje, eu cortei na raiz. Excluí redes sociais. redes sociais, fui excluindo tudo que me fazia mal nesse sentido. É isso que eu ia comentar, porque até depois de cristão, eu fui liberto ali, porque a minha conversão também foi muito genuína, então quando eu me converti, eu me libertei da masturbação, da pornografia, da bebida, da balada, das mulheres. Foi aquele primeiro amor mesmo, aquele encontro que a gente tem, que você se liberta mesmo. Certo. Só que, se a gente não tomar cuidado, essas coisas elas podem voltar à tona, pelo que o senhor falou aí, até pelos gatilhos. Exato. E quando a gente vai amadurecendo e aquele primeiro amor, a gente querendo ou não, ele vai se esfriando, ele vai se afastando, às vezes você começa a entender que tem coisas que não são mais pecados. E é nisso que eu caí nessa armadilha. Muito tempo atrás eu caí nessa armadilha. E eu voltei para a masturbação e para a pornografia até depois de convertido. Certo. E eu cheguei a fazer vários propósitos, vários jejuns, e eu não conseguia. Mas por quê? Porque eu ainda tinha os gatilhos. Então, Jesus ele fala para a gente vigiar, orar e para a gente fugir da aparência do mal. E por muitas vezes, pastor, eu tentei enfrentar o mal em vez de fugir, enquanto Jesus fala para a gente fugir. Então, eu queria que o senhor falasse, até entrando na meritocracia que o senhor é analista comportamental, para quem hoje é viciado nesse tipo de coisa, tanto a pornografia como as bebidas, os vícios, como é que essa pessoa, pastor, ela pode fazer se ela não consegue com a força dela? Porque eu só consegui quando eu entreguei na mão de Deus e Deus falou para mim, eu já te libertei, agora você precisa se libertar. Então eu parei de acessar muitas coisas, parei de acessar, e hoje, graças a Deus, eu posso ver
qualquer coisa que, graças a Deus, eu estou liberto. Mas eu queria que o senhor falasse para essas pessoas que ainda têm esses gatilhos, que ainda não conseguem vencer a carne, como o senhor falou, como que elas podem dar lugar para o Espírito? Amém, pastor. Pastor, eu passei também por vários seminários de cura e libertação também, viu? Então, não foi só a minha força de vontade. O pastor tem muita razão no que fala, porque, às vezes, a pessoa com a força de vontade, ela até quer, ela até deseja, mas não consegue. Porque é coisa biológica do homem, Sim. né? É prazeroso, é gostoso. É a dopamina, né? Fácil. É a dopamina fácil, né? Então, eu passei... Quer que desligue o ar, pastor? Perdão. Não, tranquilo. Tá bom? É que essa semana Tá a meio ruim garganta também, travou tá igual um eu. pouco. E aí eu passei por esses seminários, né? E fiz as orações de renúncia, renunciei essas portas em oração, né? Quebrando todo esse ciclo. E como o pastor falou aí, a carne é fraca, você entendeu? Então nós precisamos fugir. Tem que fugir da aparência do mal. Não adianta querer lutar de frente com isso, não. Enfrentar, você entendeu? né? Enfrentar. E aí, buscando Deus, Deus vai dar vitória para a pessoa. Amém. Ela vai se fortalecer, ela vai sentir. E eu indico super também a pessoa fazer leitura de salmos, pastor. Leitura de salmos é algo que preenche a nossa alma. Às vezes, esses desejos da carne nosso, sem limites, necessita de um domínio. E a leitura de salmos vai dar essa força para a pessoa. Entendi. Para ela dominar esses desejos, entendeu? Então você indica a pessoa ler salmos todo dia para conseguir Exato. vencer esse pecado que é o vício. Vencer isso daí. Amém. E dando continuidade, pastor, na sua conversão, o senhor comentava do encontro com Deus, e aí como que foi o final dessa história aí até aqui? E aí eu saí do encontro, né, falando em línguas, com aquele amor sobrenatural no meu coração. O ódio, o peso do ódio, eu soltei lá no encontro. Glória a Deus. Meu Deus, que tremendo. Você que está nos assistindo aqui, que tem um ódio do pai, da mãe, de algum irmão, de alguém, você precisa ver que deliciosa é a vida, sem esse peso, sem esse lixo nas nossas vidas. Por isso que a vida das pessoas fica pesada, né, pastor? Por causa dessas cargas que ela carrega e a vida fica pesada. Minha vida ficou leve. Fui na casa do meu pai, pedi perdão para ele, pedi perdão para minha mãe, pedi perdão para minha irmã Michele, que está nos assistindo, para o meu cunhado, que eu tinha brigado com ele também. E aí eu fui construindo a minha vida na palavra, aplicando a palavra de Deus na minha vida, pastor. Contatos de mulheres, todos excluídos, amigos, bares. Eu gostava muito de pagode na época, né? Eu também. De ir nos eventos de pagode. Pagode e funk eu gostava. Hoje eu até ouço um pagode, mas é gospel. Ô, glória. Inclusive, né? Eu inclusive participei. nós fomos lá, isso. Exato. O Glória a pagode Deus. gospel é uma bênção. É bênção. Né? E aí eu cancelei essas portas todas, porque eu queria agradar Jesus e se libertar. Primeiro amor, né? Então eu me dediquei para viver a palavra de Deus. Para o pastor ter uma ideia, eu tinha uma gambiarra, vamos dizer assim, esse termo que as pessoas utilizam, num relógio de água lá da minha casa, para roubar a água do governo. O Espírito Santo tocou no meu coração para tirar até esse araminho do relógio. Eu comecei a querer viver de forma correta. Pedi a minha namorada em casamento, casei com ela, fui me corrigindo, fui limpando o meu nome, fui fazendo o que era certo, você entendeu? E aí comecei a caminhar com o Senhor. Nesse sentido, foi quando uma noite eu estava orando de madrugada, comecei a ter as orações de madrugada, a intimidade com Deus, e eu percebi, pastor, que cada visitação de Deus na minha vida, Ele me visitava e me deixava algo em mim. As visitações do Espírito Santo na nossa vida, Ele visita e deixa algo. O diabo me visitava também. Me deixava algo também. Só que ele deixava ódio, rancor, ressentimento, destruição, vício, pornografia. E Jesus deixava amor, perdão, salvação. Glória a Deus. Ô, glória. Ele fez essa transformação na minha vida. Eu percebi que nessas visitações
ele deixava algo em mim. Por isso que eu quero incentivar os nossos ouvintes de a forma mais eficaz de libertação, pastor. Às vezes o ouvinte confia demais na gente que somos pastores, missionário, mas a forma mais eficaz, na minha percepção, de ser liberto é a intimidade com o Pai. É entrar no quarto, fechar a porta, porque aí ele vai visitar a pessoa, pastor. Glória a Deus. E nessa visitação, ele vai deixar a marca dele e vai levar o que é mal embora. Mateus 6:6, né, pastor? Entra no Exato. teu quarto, fecha tua porta, conta tudo em secreto, que aquele que te vê em secreto, ele te honrará publicamente, né? Exato. Glória a E Deus. olha que interessante. Quando Jesus nos ensina a orar, de acordo com essa palavra que o pastor mencionou, ele pede para a gente escolher um cômodo da casa. Meu Deus. Não é no banheiro, não é na cozinha, Meu Deus. é no quarto. Forte. Forte, não é, pastor? Peguei. E por que justamente no quarto, pastor? Porque lá no quarto é o local Da que não tem intimidade. nós somos o que somos. Não Verdade. tem, as mulheres não têm os cílios, né? Daquelas colocam Cílios, né? cílios, Uhum. né? Não tem maquiagem, os homens também taca a É barrigona, lá que tá... tá daquele jeito. lá não tem máscara, Lá né, não pastor? tem máscara, lá não tem hipocrisia, Meu lá é o que Deus. nós somos lá. Meu Deus. E aí, nesse ambiente, pastor, Forte. é o ambiente da cura, da transformação. Jesus poderia ter falado em qualquer outro lugar, né? Entra no banho, exato. vai pra sala, mas ele falou, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Mesmo porque quando a gente recebe alguma visita, eu, pelo menos na minha casa, eu fecho a porta do meu quarto. Ninguém tem acesso ao meu quarto. Porque o quarto é o lugar da intimidade, né? Exato, É onde a gente tem a nossa privacidade ali. exato. E as Forte. coisas que acontecem dentro do quarto não pode ser falado para qualquer pessoa. Verdade. E aí Deus tem essa liberdade, né, de receber forte. da gente todas essas informações que vai transformar a nossa vida. E Entendeu? sabe o que é interessante, pastor, nesse versículo também, aprofundando um pouco mais? É que todas as vezes que a gente vai orar a Deus, a gente quer que Deus nos ouve, né? Sim. Exato. Só que quando em Mateus 6:6 fala que Deus nos vê, não nos ouve. Olha aí. E sabe o que eu achei interessante disso, pastor? É que a gente vai orar a Deus falando que Deus me ouça, que Deus atenda, que Deus esteja com o ouvido atento a mim, e Deus ouve. Só que por que Jesus ele vai falar aquele que te vê? Ele não vai falar nem sobre ele vai falar sobre Deus, porque ele estava humanizado ali. Exato. Ele vai falar porque aquele que te vê em secreto. E quando Deus falou isso comigo, eu achei muito profundo, porque Deus nem precisava das nossas orações. Porque a Bíblia diz que antes da gente falar, ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Só que quando Jesus fala, aquele que te vê, é porque ele quer ver nós na intimidade. Olha Ele aí. quer ver a gente dentro do quarto, falando com ele naquele momento a sós, naquela intimidade. Porque ele nem precisava que nós falássemos, mas ele quer nos ver falando com ele. E isso eu acho maravilhoso de Deus. Mesmo sabendo de tudo, ele ainda busca relacionamento, né, pastor? Isso é lindo, né? É lindo. Ele quer ver a nossa sinceridade do Maravilha, nosso né? coração, né? Muito bom, né? É tremendo, é poderoso. Glória a Deus. Pastor, e diante desse testemunho maravilhoso para a gente ir para a próxima parte aqui, eu separei 3 pautas. Hoje o senhor é um pastor, líder de uma igreja. Como é que foi chegar nesse posto de pastor aí? Como é que foi a caminhada até você chegar? Você contou até a sua conversão. Como é que foi até o senhor chegar nessa liderança? Bom, eu comecei a servir na igreja que eu se batizei, né? Na época chamada Igreja Comunhão Plena. Comecei a servir a pastora Edna. Comecei a servir o pastor Ivan, na época também. Comecei a andar com eles, aprender a palavra, participar de todos os cursos teológicos que eles entregavam lá para a igreja, participava. Percebi que dentro do meu coração tinha um desejo muito grande pela palavra de Deus, pastor. Porque quando eu estava no mundo, eu não falei essa parte, né, que eu resumi para a gente ganhar tempo. Sim. Eu cheguei tão furioso uma vez na minha casa, pastor, que o diabo falou no meu coração que Deus não me amava, que essas promessas que foram prometidas nas igrejas, porque eu ia nas igrejas e tinha muita promessa. Os pastores, os homens e mulheres de Deus falavam que Deus tinha alguma coisa comigo.
Eles falavam que eu ia ser pastor. Eles profetizavam. Eu falei, mas como, rapaz? Eu vou ser isso daí? Eu não gosto. E naquela época era loucura para você. Loucura, eu não entendia. Paulo fala isso, né? Que a palavra de Deus para os ímpios é loucura. É loucura. E aí eu cheguei tão furioso na minha casa que eu peguei a Bíblia, né? O dia que eu briguei com meu cunhado, já tinha brigado, perdido amizade com muitas pessoas, e nesse dia eu briguei com ele. E eu cheguei em casa, peguei a Bíblia e de um pontapé nela, pastor, xinguei Deus de tudo quanto é tipo de palavrão. Meu Deus. E aí a graça dele, né, se manifestou, porque senão nem estaria aqui, né? É, com certeza. Se manifestou na minha vida. E foi a primeira experiência que eu tive com Deus sem saber como funciona o mundo espiritual. No dia seguinte, o meu quarto foi invadido por Deus, a atmosfera mudou, eu senti a atmosfera mudando, e Deus me deu um senso de justiça sobrenatural, pastor. Meu Deus. E aí começou a passar na minha mente todas as coisas que eu vivi, que eu fiz, que eu plantei, que eu semeei. E aí eu julgava se estava certo ou não. E aí eu me falava, estou condenado, está errado, está errado. E aí foi quando Deus falou para mim, muda as suas sementes, que a culpa é tua, é o seu comportamento. Assume a sua responsabilidade, para de ser vítima. E vem, se entrega para mim. Até porque Deus perdoa todos os pecados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Exato. Mas contra exato. ele você pode blasfemar, na ignorância, claro, que ele te perdoa, né? Então, eu não sabia, né, não pastor? Não sabia, né? E aí, depois eu me formei, virei um teólogo da palavra, fiz 3 anos de teologia pela faculdade Faitel, online, à distância. E aí eu comecei a perceber que eu tinha habilidade para ensinar as pessoas numa linguagem mais simples, né? Que eu não sou essa pessoa que fica entrando no grego, no hebraico, até gosto para poder aprender certos assuntos mais profundos, mas eu não fico mencionando nos meus cultos, né, no grego, no hebraico. Pelo contrário, às vezes eu abaixo o nível, algumas palavras, para poder alcançar o coração do meu público, né, que é um público mais humilde. Sim. A igreja na qual eu sou pastor está num bairro lá mais simples, né? E aí eu percebi isso. Aí eu comecei a andar com eles e ver o dia a dia deles, o sofrimento de ser pastor. O meu pastor quase entrou em depressão, tamanha traição que acontecia. E ele era tipo Moisés, vamos dizer assim, eu era Josué, aprendendo com ele. Eu aprendia, eu via e aprendia. Então Deus me virou várias chaves na minha cabeça sobre traição, sobre o ministério, para agora que eu assumi, eu estou saudável mentalmente, sobre qualquer traição. Inclusive, eu tenho até uma palavra sobre traição, que vai mudar a perspectiva de muitos pastores e homens e mulheres de Deus que estão nos escutando, pastor. Glória a Deus. Quando aconteceu minha primeira traição no ministério, Deus me deu uma palavra lá quando Judas traiu o Senhor Jesus Cristo. Com um beijo. Com um beijo. E eu notei que quando Judas se aproximou de Jesus, Jesus falou, amigo, o que te traz aqui? Eu falei, mas como amigo? É traíra. Né? A gente fica revoltado. Sim. Do outro lado da Bíblia aqui, a gente quer vingança. Não, é traíra, Senhor Jesus. Jesus falou para ele, amigo, o que te traz aqui? E aí ele dá aquele beijo que traiu o mestre. Aquela traição levou Jesus para onde, pastor? Para o Gólgota, lugar da crucificação. E qual que era o propósito de Jesus? Morrer e ressuscitar o terceiro dia. Até os traidores, pastor, na presença de Deus, tem finalidade para eles. Meu Deus. Os traidores, você que me escuta, não fica brabo, não. Não fica decepcionado, não. Não entra em depressão, não. A função dos traidores é te levar no seu propósito. É um ajuste no tempo de Deus para conduzir a gente para o nosso propósito. E quando eu entendi isso, eu descansei. Amém, Jesus. Meu coração é aberto para amar todas as pessoas da nossa comunidade e os traidores sejam bem-vindos. Porque eles não farão mal para mim, mas eles me enviarão
para o meu propósito, pastor. É forte. É forte demais, não é? Mas não é difícil, pastor, lidar com um traidor? É terrível. Se você não tem a chave correta da sua mente, é uma dor. Porque geralmente o traidor está conectado demais com a gente. É um amigo bem próximo. É o mais próximo. É uma namorada. É uma esposa. Pastor, eu fui traído por 2 namoradas. E essas 2 traições me levou no colo da minha esposa. Meu Deus. O meu propósito. No qual eu tenho uma filha com ela. Glória a Deus. Então, quando você consegue ver a realidade disso, aprendendo com Cristo, né? Porque eu vi o porquê Jesus chamou o Judas de amigo. Olha que interessante, pastor. O senhor lembra quando Pedro, com piedade, com dó de Jesus, falando assim para Jesus, Jesus, não vai para a cruz, não. Lembro. O senhor lembra? Era o Satanás que estava ali. Olha, a proteção de Pedro contra o propósito de Jesus já virou inimigo. Verdade. Satanás, a palavra Satanás significa adversário, né? Opositor. E Judas, amigo. Mesmo traindo, mas estava empurrando para o propósito. Olha que Deus, forte. Estou arrepiado aqui, forte. Por isso que está escrito em Mateus, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Verdade. Por quê? Porque eles têm uma função especial no reino de Deus, que é levar. Ou seja, Pedro, ele olha para Jesus e na mesma conversa, ali, na mesma perspectiva, ele fala, mestre, eu te amo, eu estarei com você. E no mesmo momento ali que Pedro na verdade, Jesus pergunta, quem estão falando que eu sou? Né? E aí Pedro ele vai falar, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, bem-aventurado é você, porque foi Deus que te revelou, não foi sangue nem carne. Então, ali desceu o Espírito em Pedro, mas na mesma conversa, no mesmo diálogo, o diabo entra, ele toma espaço na mente de Pedro e vai falar, mestre, vai para a cruz não, se poupe. Só que Jesus, sendo Deus ali, olhou para Pedro e falou, vai para trás de mim, Satanás. Só que quando Judas ele chega e beija Jesus para traição, Jesus fala, amigo. E aí, o que eu quero te perguntar nessa observação é, Pedro, cheio de Satanás, foi repreendido por Jesus, e Judas, cheio de Satanás, foi chamado de amigo por Jesus. Por que Jesus, ali naquele momento, não repreendeu Judas? Por causa do propósito. Judas ia fortalecer o propósito de Jesus. E Pedro ia contra o propósito de Jesus. Deus. Então, nem sempre o amigo ele te leva para o propósito. A gente tem que tomar cuidado, pastor. Principalmente o senhor, né, que é usado por Deus nas profecias. O pastor Matheus Vaz, ele foi capaz de ver um quadro que eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos. Verdade. E eu tenho o quadro dos sonhos, né? Eu conheci o pastor Matheus Vaz. Foi nosso segundo contato aqui. O nosso segundo contato dessa forma. Ele revelou esse sonho que estava no quadro de sonhos, né? Que eu queria ir para os Estados Unidos. Enfim, nós temos que tomar cuidado, pastor, com os bajuladores. Os bajuladores, eles são usados pelo inimigo também. Para nos afastar. E desta forma, como o pastor falou, o senhor falou, acabou de dizer aí que Pedro estava cheio do Espírito no cenário anterior, mas depois o inimigo usou ele. E às vezes nós não queremos aceitar que uma pessoa pode ser usada pelo inimigo, mesmo estando na igreja com Cristo. Sim. E aí o inimigo usa mesmo. Os bajuladores para poder bajular a gente e tirar a gente do nosso propósito. Por isso que nós temos que vigiar, né, pastor? Vigiar. Com aquilo que fala. E se não me falha a memória, acho que é uma carta paulina ou de Tiago, que fala que é melhor a gente ouvir do que falar, né? Exato. Porque às vezes a gente fala aquilo que o inimigo está soprando na nossa mente. E Paulo, ele nos incentiva a pedir o dom do discernimento de espírito. Ele fala, de todos os dons, peça o dom do discernimento de espírito, justamente para a gente não ser usado pelo inimigo, né, pastor? Olha aí, para a gente não cair nessas armadilhas, né? Sim. Porque o inimigo, ele é astuto, ele tem poder, né, para poder fazer essas armadilhas bem feitas,
E como pastor, não sei se já aconteceu com o pastor, às vezes eu estou fazendo culto de libertação, eu vejo o laço de passarinheiro no pé das pessoas. Sim. Às vezes, com a graça de Jesus, eu tenho a visão aberta às vezes. Aí eu vejo um laço no pé da pessoa. Aí Jesus até revela o que é. Ó, casamento, hein? Vai parecer um Ricardão no relacionamento aí, querendo se aproximar para destruir a família, hein? Deus já avisa Deus antes. já avisa, ó, vício, cuidado. Tem alguém aí, um amigo, se aproximando para trazer vício. Sim, sim. Uma vez também aconteceu, eu vi um laço na perna de um rapaz que era ação na justiça, pastor. Meu Deus. Advogados de poder aquisitivo forte prejudicando aquele rapaz. Deus revelou para mim. Dando presentes, bajulações para o juiz, ou algo do tipo, né? Para poder distorcer a verdade. Foi revelado para mim. Isso daí na hora ali. E aí Deus falou assim para mim: eu sou um Deus que não aceito bajulações e nem presentes para distorcer a verdade. Eu sou o juiz dos juízes. Meu Deus. Eu cato esse processo lá no último e coloco para frente. E aí esse rapaz depois me revelou que eles queriam mandar ele embora por justa causa, né, prejudicar ele, mais de 15 anos de empresa. E aí hoje é membro da nossa igreja lá, recebeu a bênção, Glória a Deus. recebeu a ação na justiça, tudo Foi certinho. abençoado. Deus honrou ele através dessa visão. Por causa do discernimento do discernimento do Espírito. O inimigo já tinha feito um laço para ele lá. Sim. Você Eu viu? mesmo, eu, como o senhor falou aí, que Deus me usa muito nas revelações aí na profecia, foi um dos dons que eu peço todos os dias para Deus aprimorar, e foi um dos dons que eu pedi para Deus, porque eu já errei, confesso que eu já errei algumas revelações no início da minha caminhada, por conta da falta de discernimento de espírito. Às vezes, naquela emoção de ver a pessoa... por exemplo, eu, às vezes estava no culto e eu, por não ter o discernimento do espírito, eu via a pessoa chorando e eu já achava que era motivo de tristeza. Sim. O inimigo, vendo essa falha em mim, ele me usava para falar com essa pessoa e a pessoa estava chorando de alegria, de felicidade, de presença de Deus, e eu entregar nas revelações que ela estava triste. E ia acontecer, e aí a pessoa julgar a profecia e falar: ó, não é de Deus, né? Não, julgar o profeta, no caso, né? A profecia, não o profeta. Sim. Não é de Deus, eu estou bem, estou feliz. E eu comecei a entender isso. E foi quando eu comecei a me aprimorar nesses dons da revelação. E hoje, graças a Deus, eu sei discernir a voz de Deus. Sei discernir quando é o inimigo tentando atrapalhar. Tanto é que eu já fui várias vezes na igreja do pastor lá. Acredito que sempre foi bênção, né? Sempre nunca teve bênção. Reclamação, né? Das profecias. Graças a Deus. Né? E hoje eu sei discernir a voz do meu pensamento, porque também atrapalha muito, pastor. Atrapalha, é um fio de cabelo, né? Isso, exatamente. E essa questão de discernimento, para a gente já ir para a próxima pauta aí, eu acho interessante porque, às vezes, tem muitas pessoas que elas acabam manchando o seu ministério por causa da falta de discernimento. Como, por exemplo, a gente já viu pastores renomados, acredito que o senhor já viu, falando coisas para pessoas que não testificaram, e acabou que ficou manchado o ministério deles. Por exemplo, eu vi um vídeo de um pastor que falou o nome da mãe da mulher, falou, acho que é Maria, a mulher chorou e tal, porque eu creio que foi Deus ali, porque ele revelou o nome da mulher. Só que na emoção, e eu vi o pastor Leonardo Salles falar a respeito disso, que às vezes o nosso ego Sim. acaba atrapalhando o nosso ministério. Porque eu acho que na emoção ali, como a mulher desabou, chorou, aí ele falou, Deus está visitando a Maria e está curando ela da enfermidade. Aí a mulher já dá uma travada e ele pergunta, quem é Maria? Ele fala, é minha mãe. Aí ele fala, Deus está indo lá curar ela. Aí ela fala, ela morreu faz 7 anos. Meu Deus, olha aí. Dentro do culto, a igreja lotada. Então, acho que ele acabou sendo levado pela emoção, mas nós não podemos tirar também o mérito de que foi Deus na vida dele para falar. E o apóstolo Leonardo Salles, o pastor Leonardo Salles, um podcast que eu assisti, ele fala que às vezes o nosso ego atrapalha porque Deus fala, você teve um livramento de um algo de 2 rodas, um automóvel de 2 rodas. Aí eu falo, é uma moto. Não era uma moto, era uma bicicleta. Certo. Entendeu? Então, o senhor aconselha essa busca por discernimento de espírito? O senhor acha que é válido a gente buscar esse dom?
Com certeza, pastor. É um dom que a igreja precisa, se capacitar desse dom. Até para não ser enganado, né, pastor? Exato. É que nem o senhor falou. Eu também entreguei algumas profecias já, principalmente no começo, né, pastor? E a gente fica meio com medo, meio preocupado se está acertando ou não, né? Então, com esse dom, junto com o dom da revelação, a pessoa vai conseguir fluir muito melhor, né? Com mais consciência, com mais autoridade, né? Com mais clareza, então, né? eu super recomendo buscar esse dom aí, porque E tem muita gente que nem sabe que existe esse dom, viu, pastor? Verdade. Tem muita gente que nem sabe. A igreja está focada só no dom de cura e no dom de falar em línguas, né? Exatamente. A maior parte, né? Sim. E tem... Mas são 12 dons? São 9, não é? 9 dons. 9 dons. 12 são os frutos, né? Exato. Do Espírito, isso, acho que são 12. Glória a Deus. Vou fazer uma pausa aqui, porque eu esqueci de falar, mas agora eu vou falar para a gente fazer um corte. Pastor, a gente está buscando patrocínio da Bali, a gente vai fazer uma campanha forte aí para a Bali patrocinar a gente, porque desde o primeiro podcast a gente está divulgando a Bali aqui. Bali, não é justo. A gente está divulgando vocês, porque a gente gosta do produto de vocês, energético maravilhoso aqui de vocês. A gente já marcou vocês aí no Instagram, a gente vai fazer um mutirão para todo mundo marcar. Confia nesse projeto. Esse projeto ele está começando, mas ele vai crescer. Confia, acredita na gente. Tá aqui, ó, o melhor produto que tem é o da Bali Energic Drink. A gente gosta, a gente ama aqui, a gente traz toda quarta-feira. Então, acredita nesse projeto. Nós somos a semente, o grão de mostarda. É pequenininho, mas foi plantado e foi semeado. Daqui a pouco nós vamos estar grande para a glória de Deus e vocês vão aparecer aqui no nosso podcast. Vale, patrocina a gente em nome de Jesus. Pastor, deixa eu... Tem um comentário aqui. A Michele falou que é sua fã, viu? A sua irmã. A Selma Aparecida. Ô, glória. Primo, Deus abençoe você sempre. Sem palavras, primo, por esse ensinamento. Amém? Sua prima, pastor? Minha prima, minha prima. Amém. Manda um abraço para ela aí. Um abraço, prima. Muito obrigado, minha irmã Michele. Deus abençoe. E a Maria Ivonete. Boa noite, estou aqui assistindo uma bênção. Conhece Maria Ivonete? Conheço. É da igreja lá? Lá da igreja também. Deus. Gente, você que está nos assistindo aí, se inscreve no canal. Às vezes você está assistindo, você esquece de clicar ali no botãozinho inscrever-se. Clica lá, ativa o sininho, porque tudo que a gente postar, os cortes, as lives, vai cair para você aí, você vai ser lembrado que nós estamos no ar. Amém? Pastor, falando de liderança ainda, eu queria saber do senhor... O que é ser um verdadeiro líder, pastor? Porque eu vejo assim hoje, na perspectiva ministerial, tem muitos líderes que são chefes. E há uma diferença entre chefe e ser líder. Eu vejo também muito abuso de líderes, abuso de autoridade. Como é que o senhor vê essa questão da liderança? O que é ser um verdadeiro líder dentro da perspectiva ministerial e até mesmo em questão profissional? Glória a Deus. Eu tenho 2 líderes dentro da Bíblia, que eu faço sempre um paralelo com os dois para ver se eu estou caminhando no lugar certo, né, pastor? Que é o Senhor e Salvador Jesus, que foi o maior líder de todos, e Faraó, né, lá do Egito. Meu Deus, forte. Os 2 líderes, né, que trabalharam totalmente diferente. 2 reis. 2 reis. E que, às vezes, existem muitos líderes religiosos e algumas empresas também que estão trabalhando a mesma metodologia do Faraó. Pressão, medo, né? As pessoas trabalham para servir ele. Você não entendeu? a Deus, a eles. A eles, trabalha para servir a eles, na base do medo, na base da pressão psicológica, você entendeu? Se não dizimar, Deus vai entrar o devorador. Vem com medo, você entendeu? O medo é a ferramenta. Inclusive, é uma espécie de manipulação isso, né? Sim. É usar a manipulação, que é a sofisma, né? Que é meia verdade e meia mentira, para poder alcançar os objetivos deles. Sim. E eu sempre me espelho nas pegadas do Senhor Jesus, que é liderar servindo, né? Que é liderar fazendo, Meu Deus, que é liderar se entregando, que é liderar amando, você entendeu? E não é por uma ordem, né? Abuso de autoridade, não, é por exemplo. O ego, né? Deixar o ego inflamar. Exato.
Eu gostei do que o senhor falou do líder. O senhor é um líder servindo. O que seria um líder servindo? O líder servindo, pastor, é aquele que chama as pessoas de acordo com as obras que ele vai realizar como cabeça daquelas obras. E aí, puxando essas pessoas, ele não pode ficar como cabeça dessa obra para sempre, senão ele não vai ser um bom líder. E aí, nesse percurso, nessa caminhada, ele constrói em outras pessoas liderança também. A diferença de um verdadeiro líder, pastor, é que as pessoas querem caminhar com o verdadeiro líder. E a diferença de um imperador, vamos dizer assim, a pessoa caminha com ele por medo. Então, a hora que o medo, a pessoa for liberta do medo, tiver um conhecimento a mais, essa pessoa vai deixar ele. Você entendeu? Então, quando você consegue fazer nas pessoas uma transformação, um legado colocar no coração delas, elas vão acompanhar você. Eu vejo lá na igreja que eu sou pastor, elas entregam o tempo para mim, como pastor, elas entregam os seus bens materiais para servir, carro, casa, dinheiro também, você entendeu? A vida deles para servir a obra. E qual que é? O que eu não entrego para elas? Eu não tenho nada para entregar para elas. Mas o amor que eu demonstro, né, a confiança em Cristo, o servir em Cristo. E eles caminham junto comigo, sabendo que Jesus é o Rei da nossa vida e a gratidão transcende qualquer tipo de realidade. Glória a Deus. Hoje o senhor tem quantos membros na sua igreja? Hoje a gente está numa faixa de 60 membros, mais ou menos. Mas assíduos, 50, mais ou menos. 50 discípulos, né? 50 Entre membros e obreiros, 50 pessoas. Exato. Pastor, a gente tem recebido aqui pastores, pastoras, e nós temos falado da maior dificuldade hoje dentro das igrejas. Eu digo hoje porque realmente é hoje, porque na igreja primitiva eles não tinham esse tipo de necessidade. Mas a maior dificuldade hoje tem sido financeira dentro dos templos. Eu queria saber se na igreja do Senhor também existe essa dificuldade financeira e como é que o senhor lidar com essa dificuldade, o que o senhor faz para ajudar, para melhorar se caso houver essa dificuldade lá dentro. Exato. A dificuldade financeira existe dentro dos ministérios, certo? Dentro lá do meu não é diferente. Mas eu descobri, pastor, que falta um pouco de entendimento, de esclarecimento para nós líderes no sentido disso. Eu estou fazendo mentoria com o apóstolo Pedro Medina e eu li o livro dele, Deus Quer Pagar as Suas Contas, Banco de Deus na Terra, e fiz o seminário online dele também. Porque quando ele estava na Espanha, ele sofreu assim também. Ele orava pelas pessoas, curas sobrenaturais aconteciam, mas não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro. Meu Deus. Ele tinha que pegar a cesta básica lá na Espanha de católicos, de espíritas, porque ele estava passando dificuldade. E sendo usado na igreja. E sendo usado. E aí ele ia nas igrejas, pastor. A desonra dos pastores nas igrejas é muito alta. Muito. Nós temos que recuperar essa honra novamente nos ministérios. Verdade. Você entendeu? Eu sou prova disso, eu sou itinerante hoje. O pastor... Eu sei o que eu passo, que eu já passei muito. Então, o senhor deve ter sentido na pele muitas experiências, muitas. Isso aí é falta de honra. E aí, quando a gente entender que ele ensina só isso, que a janela da prosperidade, as finanças sobrenatural do reino está em honrar o profeta e o sacerdote da casa, as portas abrem. Eu estou ensinando lá na igreja sobre dízimo, primícia e ofertas. Na outra gestão, né, que era o outro pastor, muitos irmãos pediu para ele, pastor, vai vendo, tirar o dízimo, para a gente só trabalhar com ofertas. Quase destruímos a igreja fazendo isso, pastor. Meu Deus. Quase destruímos a igreja. Não tinha dinheiro para nada, para pagar aluguel, para comprar produtos de limpeza. Por quê? Porque nós saímos de um princípio espiritual. Você entendeu? Saindo desse princípio espiritual, o céu fechou.
E ainda por cima, pastor, presta atenção nisso que eu vou falar para o senhor aqui, e quero já deixar aqui registrado. 2 Coríntios 9,6 vai falar que cada um contribua Conforme o propósito do seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, né? E aí o que acontece conosco, pastores? Gente, o aluguel vai vencer tal dia. Está faltando dinheiro. Você não contribui, você não está fazendo a sua parte. Olha o discurso. Deus. A pessoa já vai entristecendo o coração. E aí o pastor continua. E às vezes ela entrega por constrangimento e com tristeza. Olha a revelação. E é verdade. É o que acontece. Eu, inclusive, já fiz isso. Então, eu também, sem ter o entendimento, né, pastor? A gente não faz por mal, a gente está... A gente está afunilado ali, Exato. Preocupado, né? Nós estamos querendo arcar os compromissos do ministério e, às vezes, a gente sai atropelando, sem prestar atenção no que está escrito na palavra. Verdade, meu Deus. E aí eu já conversei com os meus líderes lá, treinei eles para poder pedir oferta, dízimo e primícia, somente com amor. Você entendeu? Evitar de entrar nesses pontos de constrangimento e de pressão. Sim. Você entendeu? Eu participei da sua igreja de alguns cultos lá, pregando lá, e realmente é uma verdade que o senhor está falando, porque eu, no final do culto, o senhor faz a parte das ofertas e eu vejo mesmo que é uma palavra incentivadora, mas sem pressão. Exato. Né? E o senhor falou que está num propósito lá de ensinamento de dízimo, primícia e oferta. Exato. São coisas distintas ou são similares, pastor? Dízimo, primícia e oferta. São 3 coisas diferentes? São 3 coisas diferentes, Fala pastor. um pouco para mim aqui que eu fiquei curioso. São 3 coisas diferentes e sobrenaturais. São princípios bíblicos, financeiros, que desata a vida de qualquer ser humano. A primícia, pastor, no Antigo Testamento, ela foi dada uma ordem por Deus para entregar para os sacerdotes a primícia. Sim. O primeiro fruto. Sim. Certo? Por quê? Porque os sacerdotes é a representação de Deus na terra. De Deus na terra, sim. Quando você faz isso, está escrito em Ezequiel 44, 28, que esse tipo de comportamento liberava um recurso que existe na vida de um sacerdote de Deus e um profeta, que é liberar as bênçãos materiais na vida da pessoa. Está escrito, pastor? Está escrito lá em Ezequiel 44, 28. Vou abrir. Abre aí. Pode falando. E lá vai falar que as bênçãos vai ficar sobre a família que faz isso. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, o senhor lembra que está escrito lá? Capítulo 3? O homem mais inteligente da terra? Salomão, né? Salomão. Capítulo 3, Provérbios 3? Provérbios 3, 9. Vai falar sobre a sabedoria? Vai falar sobre primícia. Sobre primícia? Honra o Senhor Deus sim. com os teus bens e com toda a primícia da tua renda. É um código espiritual financeiro que Salomão entrega. Por quê? Porque ele cuidava dos sacerdotes de Deus. Sim. Os sacerdotes de Deus, cuidados, era uma resposta que o rei dava para Deus. Tanto é que Salomão foi o homem mais próspero aí que teve, né? Exato. Por isso, pastor, o senhor lembra daquela viúva que o profeta Eliseu foi até ela? 2 Reis, capítulo 4. E aí, o profeta falou para ela, faz um bolo para mim. Primeiro para mim. Primeiro para mim. Por que primeiro para mim, pastor? É forte. Por que primeiro para mim, sendo que ela estava com necessidade? Ela ia fazer e ia acabar. Ia matar a fome dela dos filhos e ia morrer. Porque a resposta que você dá para o profeta é a resposta que você dá para Deus. Meu Deus, isso é muito forte. Isso aí é uma lei da multiplicação. Fortíssimo. Deus desatou a vida daquela mulher por causa disso. Por causa da primícia. Por causa da primícia, da primeira entrega. Meu Deus. E serve para tudo, né, pastor? Serve para tudo. Primeira hora do seu dia. Exato. Tudo, né? Primeira hora do dia. É forte. É Ezequiel 44? 44, versículo 28. Minha Bíblia é um pouco diferente. Vamos ver o que está aqui. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês lhe darão propriedade alguma em Israel e eu serei a herança.
É isso? Exato. Continua lendo aí que você vai ver que Porque era um pouco Deus está explicando aí que o sacerdote é a herança dele. Então, há necessidade do sustento agora e a partir deles. E eles comerão oferta de cereal, ofertas pelo pecado e oferta da culpa. E tudo que Israel for consagrado ao Senhor será deles. Aqui, ó. O melhor de todos, os primeiros frutos e de todas as contribuições. Tá saindo aí? Tá. Vou ler de novo aqui, ó. O melhor de todos os primeiros frutos. Exato. E todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição de cereal moído, para que hajam bênçãos sobre as suas casas. E os sacerdotes não comerão da carne das aves ou dos animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Você viu aí o texto? Muito forte. Entrega a primícia. Para que entregar a primícia? Por causa da bênção. A bênção reposa sobre a vida das pessoas. Fortíssimo. Pastor, está escrito em Malaquias 3:8, está escrito lá, poderá roubar o homem a Deus? Sempre me roubais. No quê? Nos dízimos e nas ofertas. Nas ofertas. Essa palavra oferta ali não tem como roubar Deus nas ofertas. Porque a ofertas é a intenção do coração. Sim. O certo ali é primícia. Exato. O certo ali no original é primícia. No original, sim. No hebraico é primícia. Eu não sou professor de hebraico, não tenho entendimento. Mas o original... apóstolo ensina lá sobre isso. Sim. E eu creio que isso é uma verdade. Sim, sim. Você entendeu? Então, é sobre isso. O dízimo é algo tremendo, pastor. O dízimo já é diferente. O dízimo é um sinal que você dá a um rei. Você entendeu? Quando você reconhece um rei naquela época, você dava o dízimo. Faraó cobrava 20% do povo dentro do Egito. E quando ele fazia isso, Deus não cobrou dízimo. O dízimo no original, a palavra significa a 10ª parte, né? Exato, a 10ª parte. Nota que Deus não cobrou o dízimo do povo dentro do Egito. Por quê? Só pode cobrar o dízimo, pastor, o rei que dá condições para a pessoa, que planta um jardim para ela, dando semente, água, moradia e casa. Meu Deus. Se o rei não gerar isso para ela, isso é forte, ela não pode dar o dízimo. Por isso que Deus não pediu dízimo no Egito. Porque não era de Deus, não era do povo de Israel. Exato. Quem que estava bancando? Era Faraó. Era Faraó. Meu Deus olhou para aquilo e falou, é justo vocês pagar 20% para ele. Porque ele está honrando, dando água, comida, sementes, apesar que as cargas de trabalho eram muito terríveis, né? Sim. Mas Deus não pediu para eles o dízimo, porque Faraó estava proporcionando o sustento para eles. Sim. Você entendeu? Faraó estava sendo o senhor deles. Meu Deus. Quando chegou o dízimo para o povo de Deus? Quando Deus entregou a terra prometida. A terra que manda leite e mel. A terra que manda leite e mel. Meu Deus. Ó, vocês vão entrar numa terra que pega você... aí, crente. Pega aí. É tremendo, igreja. É tremendo. É tremendo. Vocês vão entrar numa terra agora que vocês não plantaram, que vocês não construíram, que vocês não cavaram um poço, e vocês vão desfrutar de tudo isso daí. E aí eu quero o dízimo. Por que Deus quer o dízimo? Deus precisa de dinheiro, pastor? Não, claro que não. Mas ele precisa da adoração que está por trás disso. Quando eu separo o meu dízimo, é um sinal de senhorio no mundo espiritual. É um agradecimento a Deus e uma adoração. Eu estou dizendo que Deus é o Senhor da minha vida e tudo que eu possuo, que eu estou conquistando, é porque Ele está me proporcionando saúde, sabedoria e felicidade. Meu Deus. Nós falamos que Jesus é o Senhor de Gênesis capítulo 2. Porque Gênesis capítulo 1, a palavra ali utilizada para o nome de Deus é Criador. Você pode ver lá, vai citar mais de 10 vezes a palavra Criador. A palavra Senhor aconteceu em Gênesis capítulo 2. Por quê? Porque quando Deus deu o jardim para ele,
desfruta de tudo. Eu estou dando para vocês tudo plantado. Para Adão. Aí Deus pode falar que ele é o Senhor, porque ele está dando condição. Ele plantou o jardim para Adão. Meu Deus. Eu sou o Senhor agora. E a palavra muda, né, de Yahvé para Elohim. Elohim. De Elohim para Yahvé, coisa assim. Elohim é Deus, Isso. né? E Yahvé é Senhor. Exato. Aí a palavra muda ali, porque Deus agora plantou um jardim para Adão. Forte. E falou para Adão, desfruta. E qual que era a condição para Adão desfrutar, pastor? Comer de tudo e Come de tudo. não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. É o dízimo, pastor. Eita, é forte. É Eu forte. peguei esse mistério, hein? É o dízimo. A árvore do bem e do mal era o dízimo. Era o dízimo. Vocês não vão tocar aí. Porque aqui Que ali é meu. é o meu sinal de reinado. Meu Deus. É o sinal que eu sou o Senhor de vocês. Porque a hora que vocês tocar aqui, vocês vão ter que trabalhar com a força do braço. Aí eu não sou mais Senhor de vocês. E muita gente questiona que o dízimo ele não existe no Novo Testamento, pastor. Como é que o senhor fala acerca disso quando alguém te questiona? Quando alguém me questiona, porque há muitos questionamentos, porque eu não acredito no dízimo, pastor, como muitas igrejas acreditam. Como obrigação. Né? O dízimo que vem da lei, o dízimo que vem da lei. O dízimo que eu acredito vem antes da lei. Lembra quando Abraão se encontrou com Melquisedeque? Sim. Quem era a figura de Melquisedeque? Você lembra? Não. Cristo. Ah, sim, que foi o Por isso, o enviado. Exato. Sim. Como que eu provo isso biblicamente? Forte, meu Deus. Eu faço a leitura de Hebreus capítulo 7. Sim. Jesus se manifestando de forma tipológica como Melquisedeque. Sim. E lá dentro do texto está dizendo assim, antes das tribos surgirem, a tribo de Levi surgir, que era responsável para coletar os dízimos, eles já tinham dizimado estando no lombo de Abraão. Meu Deus. Por quê? Porque se Cristo é a tipologia de Melquisedeque, Abraão deu dízimo para Jesus, irmão, que era o rei. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 18, se eu não estou enganado, que Melquisedeque era rei. Sim. Era rei da paz e sacerdote de Siquém, não era? Sim, da cidade de Siquém. Então, quando Abraão deu o dízimo para Jesus, lá na figura de Jesus, é antes da lei, irmão. Então, eu me seguro nisso, né, e me protejo desta forma. Sim. E nota que interessante, pastor. Abraão tinha vivido muito. E a Bíblia vai mencionar que ele entregou o dízimo só nesse episódio. Por quê? Porque ele lutou com 9 reinos e ele percebeu que a graça de Deus, o favor de Deus, entregou despojos daqueles 9 reinados para ele. Para ele. Que ele não tinha condição natural de destruir aqueles reinados. Então ele entendeu que foi Deus que deu aqueles inimigos na mão dele. E as riquezas, né? As riquezas deles. E aí ele levou o dízimo. Por que ele levou o dízimo? Você lembra que eu falei? Você tem que dar o dízimo do jardim que Deus planta para você? Sim. Deus plantou aquele jardim para Abraão. E Abraão foi lá e deu o dízimo para Melquisedeque. Por que Abraão não deu o dízimo para Melquisedeque antes disso? Porque a vida de Abraão era uma vida de gambiarra, de negócios fora da palavra, com a força do próprio braço, com a força do próprio entendimento. Deus não quer dízimo assim, pastor. Deus quer o dízimo que quando você vê que é Ele. Você vai dar um orçamento, que nem eu percebi aqui, que o Senhor colocou muitas patrocinadores aqui que estão apoiando o trabalho. Fica aqui minha gratidão, meu reconhecimento por esses patrocinadores. É quando um patrocinador desse vai ser jogado, pastor, aqui nas redes e vai ter ligações infinitas para eles. Sim. De acordo com o favor e da graça de Deus está operando aqui. Meu Deus. Não é por esforço. Não é pelo marketing, entendeu? É Sim, Deus que, é o próprio Deus que traz essa graça na vida das pessoas. É o que Paulo falou. Paulo planta, Paulo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Exato. É forte, muito forte. E a oferta, pastor, para a gente fechar essa pauta?
A oferta tem vários tipos de oferta, né? Tem a oferta de semeadura, a oferta de sacrifício. Então, cada uma representa uma coisa. Tem o voto. Então, cada uma é uma lei espiritual que desata questões financeiras, materiais. E a oferta, ela é voluntária, né? É voluntária, de acordo com o que você tem no coração. Sim. Você entendeu? Então, vamos lá. A primícia, vou falando, você vai explicando em forma resumida. A primícia... É a primeira parte do seu salário. Então, vamos supor, R$1.000 você ganha por mês, você divide por 30, certo? Sim. Esses R$1.000 vai dar um X lá. Esse X você vai levar na mão do seu pastor, que é o seu sacerdote, e vai pedir para ele liberar a bênção para você. E ele vai orar, você vai ver o sobrenatural. Amém. O dízimo? O dízimo é a 10ª parte. Então, no caso, como é que você ensina a igreja na primícia no dízimo? A dar 30% e 10%, é isso? Não. O dízimo, a primícia vai dar mais ou menos 3, alguma coisa por cento só. Ah, 3%. Você não vai é pegar, 30%. dividir por 30. Ah, sim. Para mim saber o primeiro dia de trabalho, Uhum. eu pego, Entendi, entendeu? entendi, eu pego entendi. R$1.000, que é o meu salário, Uhum. e divido por 30 dias no mês. Para saber quanto que eu tô ganhando por dia ali. Quanto que eu estou ganhando por dia. Certo. Esse dia é o dia do sacerdote. Aí você entrega Entendi. e você vai desfrutar desses princípios espirituais. Tá, entendeu? aí o dízimo é a 10ª parte. É a 10ª parte. Certo. E aí a oferta é a voluntária. A oferta é voluntária. O que Glória você a Deus. sente no coração, você obedece. Amém. Eu gostei de abordar esse assunto porque ficou bem esclarecedor esse estudo, pastor. Pastor, nossa, 9h30 já, misericórdia, a hora voa, hein? Meu Deus, tinha tanta coisa para abordar aqui, eu não quero estender muito que o Igor tem que dormir ali. Mas eu queria abordar rapidamente aqui. O senhor é analista comportamental, o senhor é formado em analista de comportamento, é isso, né? Exato. E, pastor, para a gente falar um pouco nesse âmbito comportamental e ligando sobre a ansiedade e a depressão, como é que uma pessoa ela pode lidar com a ansiedade visando essa formação que você tem, que é a análise comportamental? O que é análise comportamental? Certo, vamos lá. Na verdade, é análise corporal, pastor. Corporal. Corporal. Uhum. O que é feito? Eu tenho uma ferramenta que eu aprendi no curso, né? Fiz um curso. E nessa ferramenta, a gente faz uma avaliação das 6 partes do corpo de uma pessoa. Eu meço as 6 partes do corpo de uma pessoa: cabeça, boca, olho, tronco, pernas, quadril, e dou notas nessas partes que eu vou medir de acordo com toda uma estrutura por trás de cada tipo de pensamento. Existem 5 tipos de pensamentos, e aí eu vou dando as notas, avaliando cada comportamento desse pensamento. Sim. Então, através de olhar no seu corpo, o seu cérebro deixa pistas para mim, que sou um analista corporal. Então, através disso, eu sei se a sua dor maior é rejeição, se a sua dor maior é abandono, se a sua dor maior é humilhação, se a sua dor maior é traição. Então, existem 5 dores principais. E aí, esse material me entrega para mim a sua porcentagem, inclinação para ter ansiedade. Lá eu coloquei lá um campo vermelho, né, que se ficar vermelho, porque a pessoa tem possibilidade de ter dependência emocional, né, severa. E aí a gente fica já alerta nessa questão. Então, olhando o corpo de uma pessoa, pastor, dá para fazer avaliação de várias coisas sobre um ser humano. Se ela Só olhando para o corpo. Só olhando pelo corpo. Você fala também questão de movimentos ou não? É só olhando mesmo? Não, a minha não é movimento. Ah, a minha é corporal mesmo. Porque esse pessoal que eu estudei, eles acreditam no quê? Que o nosso corpo foi estruturado por pensamento, pastor.
O seu corpo só é assim porque você pensou da seguinte forma. Então, existe porcentagem. Já você fala lá na formação, lá no ventre. Exato. Entendi. Então, por isso que vai ter a pessoa bem magrinha, a pessoa mais gordinha, entendeu? Aquela pessoa que parece modelo, os dentes, a coloração dos dentes, o alinhamento do dente. Você entendeu? Meu Deus. A cor dos lábios, o tamanho do olho, as pálpebras, aquele cupim que nós temos aqui, as escrápulas, a pessoa que tem um quadril mais desenhado, tem tudo um porquê. Aquelas pessoas que é tipo um triângulo invertido, né? Que é semelhante ao Cristiano Ronaldo, tem tudo um porquê aquilo lá, certo? E aí, através disso, eu tenho a pessoa mapeada na minha mão. Por quê? Porque eu sei que é pensamento dela. Geralmente, um psicólogo, um hipnólogo, um analista, no seu caso, não sei se é assim, ele conversa com a pessoa para descobrir os bloqueios, para descobrir na onde essa pessoa está bloqueada. O analista corporal, não. A gente avalia o seu corpo e eu já sei o que você tem. Você entendeu? E como que o senhor trata, sabendo já o diagnóstico da pessoa? Aí eu começo o tratamento da pessoa. Você entendeu? De que forma? Com conversas, conselhos? Com conversa, conselho, com material. Entendi. Eu uso filmes também, tarefas. Eu trabalho com tarefas. Usando o exemplo que o senhor citou aí do Cristiano Ronaldo, o que o senhor falaria sobre a análise corporal dele? O formato do corpo dele? Isso, O formato do corpo dele tem 2 ali primordiais, que são maiores, né? Sim. São 5. Então, imagine só você um carro com 5 Cristiano Ronaldo dentro. Tava milionário. Você entendeu? Trilionário. E aí, a porcentagem que é maior do análise vai ter mais concentração durante o dia, que ele vai estar no piloto do carro. Então, aparenta 2 do Cristiano Ronaldo, que é o rígido, né, que nós chamamos assim, e que é o formato em triângulo. Na dorsal, né? Que é a dorsal tudo. Esses 2 juntos vai fazer dele um espetáculo. Uma máquina. Ele vai procurar a excelência sempre superar seus limites, você entendeu? Extremamente competitivo. Sabe aquelas pessoas que não... vamos jogar um xadrez aqui para brincar. Ele não aceita brincadeira, ele quer vencer. Ele quer vencer. Então, ele é assim. Ele tem uma condição bem forte de riqueza, de coisas boas. Você entendeu? Tem uma disciplina sobrenatural. Tem bastante liderança. Você entendeu? Vai ter bastante liderança. Vai querer brilhar. Essas pessoas são pessoas que querem mídia, que querem a televisão, que querem aparecer, que querem tirar foto. Você já viu aquelas pessoas que querem tirar foto, que tá no banheiro, tá tirando selfie? Sim, por prazer. Porque essas pessoas têm uma inclinação para esse tipo de pensamento. Tá, mas aí... eu tô falando para você o ponto positivo, né, que nós chamamos de recurso. Mas se a pessoa estiver na dor, meu Deus. Entendi. Tem a dor e o recurso. Tem o negativo também. Tem o negativo, que nem o Cristiano Ronaldo, ele está fluindo no recurso, 100%. Sim, entendi. Agora, uma pessoa no negativo, na dor dela... Com o mesmo perfil. Com o mesmo perfil, ela vai se sentir feia, vai ter baixa autoestima. Mesmo sendo o porte que ele tem... Mesmo tendo porte. Entendi. Então, o grande segredo nosso é tirar a pessoa da dor e pôr ela para o recurso. Para o recurso. Porque todos os seres humanos têm qualidades naturais da alma, né? São habilidades da alma natural. Que nem eu, por exemplo, eu tenho 33% de oralidade, que é um tipo de pensamento que eu gosto de toque, falar bastante, de abraço, de compaixão, eu me compadeço das pessoas, Sim. eu se conecto com as pessoas, Sim. olho olho no olho, você entendeu? Porque faz parte disso de mim. Choro bastante, sou bastante sentimental. Entendi. Você entendeu? Então, o pastor, o senhor falando aí gostei desse assunto. Nós já vai terminar, viu, Igor? Você falando aí do Cristiano Ronaldo, é lógico que tem toda a parte técnica, mas
a gente conhece, quem sabe que ele é tudo isso que o senhor falou, porque ele é famoso. No caso, se o senhor fosse analisado corporalmente, o senhor precisaria medir antes de dar um diagnóstico? Eu tenho que fazer a medição. Só de olhar o senhor não sabe falar. Eu tenho mais ou Tem menos uma noção por causa da experiência. Fica de pé aí. Fica de pé aí. Vamos falar ao vivo, hein, gente? Isso aqui, ó, amostra grátis do... Vai lá, olha, porque é mais perto, assim, tá bom? Não, tá ótimo, assim tá ótimo. O pastor vai analisar o Igor ali, ó, e ele vai falar alguma coisa aí que pela experiência dele. Vai lá, pastor. O que você identifica aí? Olhando assim para ele, dá para perceber que um dos traços maiores que tem, eu preciso medir. Faz tempo que eu não faço, né? Sim. Então tô enferrujado. Uhum. Mas um dos traços maiores dele é a questão que nós chamamos de esquizoide, né? Que é um nome... Não esquisito? É um termo lá do curso, né? Para nomear um desses comportamentos. E o que é o esquizoide? É uma pessoa que fica muito no campo do raciocínio. É uma pessoa que pensa bastante... Fica em pé, não, pode sentar, já analisei. Que pensa bastante, tem bastante criatividade, não é de falar, de ficar falando, se comunicar, detesta exposição, não gosta de ser gravado, não gosta de tirar foto. Meu Deus. Você entendeu? Isso aí para mim é profeta, não é analista? Geralmente, às vezes, quando eu vou fazer isso daí, pastor, como eu sou pastor e as pessoas sabem, eu falo, não é Deus que está me revelando, hein? Eu falo, a hora que for Deus... É a parte técnica mesmo. É a parte técnica do negócio. A hora que for Deus, porque acontece, de Deus entrar no meio, entendeu? Sim, sim. E é questão de rejeição que transformou ele nisso. Geralmente, do 0 ano a 1 ano de idade, não sei como é que foi a sua infância, sua mãe ou seu pai, se teve alguma coisa sobre rejeição na família. E, às vezes, o útero da mãe não chega a ter a rejeição de não querer o filho, entendeu? Mas só de passar por uma dor, um sofrimento, sim, aquela dor já serve para transformar o pensamento da criança, as informações que ele vai recebendo lá dentro. Sim. Então, é uma pessoa extremamente criativa. O tipo de trabalho que ele vai escolher é por aí mesmo, é digital, gostar demais de digital. Ele manja. Por isso que ele tá dentro daquilo que ele gosta, certo? Mas o que eu posso falar para ele? O pensamento dele é acelerado. Geralmente, uma pessoa tem aí 70, 100 mil pensamentos por dia. Ele vai ter muito mais. Ele vai pensar... A mente não para. A mente dele não vai parar, você entendeu? Vai pensar bastante. Você entendeu? Não gosta de ficar tocando, né? Toque físico, de aproximação, de conexão olho no olho. Começar a dar uns abraços nele ali para ver. E às vezes essas pessoas assim, pastor, são julgadas, porque às vezes você se conecta com a pessoa abaixa a cabeça, né? Sim. Aí todo mundo fala, não, olha lá, tá vendo? É mentira. Tá com mentira, porque não quer olhar no meu olho, nada a ver. A pessoa não quer conexão, entendeu? Entendi. É o mundo da imaginação que ele vive. Forte. É uma das partes, né? Aí preciso fazer o análise completa. A medição, tudo. Aí dá para ver se tem problema com mãe, se problema com pai. Dá para ver muitas pistas, né, que o corpo deixa. Você viu? Que coisa, né? Olha aí. É legal, forte, né? hein? Muito forte. bom. Muito bom, pastor. Glória a Deus. Legal. Gente, aí, ó, legal. Isso aí vai ficar um corte legal. Pastor, pra gente ir pro final, a respeito, já vou fazer essas duas perguntas juntas, a gente estava falando aí da análise corporal. Como que na verdade, o que é ansiedade e depressão? Eu defino muito bem essa questão de ansiedade e depressão, porque eu estou fazendo a psicanálise, mas como o senhor define ansiedade e depressão? Muito bom, pastor, muito bom. Vai ajudar muita gente. Geralmente, pastor, o que define isso aí são pensamentos. Pensamentos que faz uma pessoa ser ansiosa, que faz uma pessoa ter depressão. Pensamentos de ansiedade e pensamentos de depressão. Uma pessoa, a biologia diz, né? Ela pensa, esse pensamento gera uma emoção, e aí essa emoção gerada, ela age, e o agir gera um resultado. Você entendeu? Sim. Então, geralmente, são pensamentos sobre o futuro. Uma pessoa que sai do presente. E ela permite que a mente dela fique navegando o futuro. Você entendeu? Vai para o futuro, vai para uma dívida que vai vencer, vai para um exame que vai chegar.
um exame que ela vai fazer, tem várias possibilidades de dar negativo, ela já coloca na cabeça que ela está com a doença ruim, você entendeu? Sim. Pensamento que alguém da família vai morrer. Então, essa pessoa começa a pensar muito, e biblicamente, em Mateus 6, vai dizer que cada dia contém o seu mal. Não está escrito assim? Sim. Cada dia contém o seu mal. Imagine que esse mal que o Senhor Jesus fala seja 1 grama. Imagine que cada dia, usando uma metáfora aqui para entender, cada dia é 1 grama de mal que nós temos, para poder, diluído na nossa vida por dia, que Jesus nos fez assim para a gente suportar esse dia mal. Sim. 1 grama. Sim. Aí a pessoa vai 30 dias para frente disso. Você entende? Ela já junta 30 gramas. Ela já junta 30 gramas, que aí vai ser demais para o dia dela, E aí, porque ela foi feita, ela foi programada para ter 1 grama. Entende? Então, a visitação desse futuro vai fazer com que essa pessoa seja ansiosa. Você entendeu? E dá para ver em porcentagens, pela análise corporal, quanto essa pessoa é ansiosa por dia. Ah, dá para ver? Dá para ver em porcentagem. Ah, que top. É tremendo. Muito top. Você entendeu? É top. E aí, como que essa pessoa vai fazer, pastor, para poder parar com isso? Ela vai cortar os pensamentos. Vai diminuir as gramas. Você entendeu? Vai diminuir, ela vai cortar. A mente dela vai jogar ela para o futuro. O que ela vai fazer? Vai voltar Ela presente. não aceito. Sim. Está amarrado, não aceito. Aham. O que ela vai fazer? Pensar coisas boas. Não está escrito? Aqui, o texto que vocês utilizam aqui no podcast Fortalece, 4:13, né? Filipenses tudo posso 4:13. Isso. Filipenses 4, acho que 16 ou 18, vai falar que tudo que nós formos pensar coisas do alto, coisas boas. Sim, coisas boas. É um grande remédio para curar. Eu passei isso, viu, pastor? Teve uma época que eu comecei a ficar bastante ansioso para dormir, acho que por conta da pressão ministerial, quando eu estava pastoreando, e eu tratava pessoas com ansiedade e comecei a ficar ansioso. E aí eu falei para Jesus, não aceito isso não, acho que entra muito nisso que o senhor falou, comecei a juntar muitas gramas no mesmo dia. Exato. E comecei a dormir e me dar ansiedade, ficava ansioso, aquela palpitação no coração, E eu falei, não aceito, não. E aí foi quando eu comecei a fazer isso que o senhor falou, repreender. Eu falei, quando eu começava daquela tremedeira, eu repreendi e falava, em nome de Jesus, sai daqui, que eu não aceito ficar ansioso. E foi onde que eu consegui a cura total. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais isso. Olha aí que benção. Por quê? Você treinou a sua mente, entendeu? Isso, exatamente. Os pensamentos, você não tem como bloquear eles. Eles vão chegar. Eles vão chegar. Mas você pode governar eles e colocar limites para eles, Sim. entendeu? Então, um remédio para o público que está assistindo a gente. Isso, dá um O que recado eu para eles faço? aí. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu estou ansioso, vamos supor, eu estou ansioso para fazer um exame daqui 3 meses. O que eu faço? Eu pego um caderno, eu tenho um caderno de oração, eu até sugiro isso para vocês também. Vou lá no meu caderno de oração e escrevo, dia 30/9, eu vou fazer um exame, tal, às 9 horas da manhã. O que eu faço? Eu oro. Senhor Jesus, esse dia eu vou fazer um exame, eu entrego nas suas mãos a minha vida, cuida de mim, que a sua graça me alcance, amém. Você treina a sua mente para... Aí eu treino a minha mente. Uhum. Aí o que vai acontecer? Fecha o caderno. No dia seguinte, a minha mente vai querer me reportar para o dia 30. Uhum. Aí eu bloqueio ela. Falei, não, eu já orei, está anotado no meu caderno. Eita, aí Já está anotado. Você já lembra. Aí você já corta. Você não permite, entendeu? Entendi. Não, já está orado. Deus vai me dar a vitória. Glória a Deus. E aí, no começo é chato, porque você tem que fazer diversas vezes essa repreensão da sua mente. Você está educando a sua mente para viver de acordo com o que você deseja. Sim. Então, no começo, tem que fazer muitas vezes, mas depois o seu cérebro se adapta e ele vai te deixar em paz, ele vai sossegar. Entendi. Isso se aplica para depressão também? Também para depressão. Porque enquanto a ansiedade ela é o excesso do futuro, a depressão ela é o excesso do passado ou do presente. Então, para lidar com a depressão, é o mesmo caminho? É o mesmo caminho com um detalhe.
depressão está conectado com o nosso histórico, certo? Do passado, como o pastor disse bem. Então, uma pessoa que viveu relacionamentos quebrados, pessoa que viveu relacionamento com o pai e com a mãe complicado, essa pessoa precisa liberar o perdão genuinamente para esses relacionamentos. Porque senão esse fantasma, que é o histórico dela, vai visitar ela. E aí ela vai começar a entrar nesse jogo do dia, da hora que aconteceu o trauma, e ela vai ficar se alimentando daquilo. E aí o cérebro não sabe o que é passado, que é presente, que é futuro, ele vai começar a dar vazão para tudo isso. Vai gerar enfermidades psicossomáticas, né? Sim. Vai levar a pessoa a ter tontura, dor na cervical, vai engordar em algumas situações, a pessoa vai engordar. E aí faz exames, está tudo bem, está tudo certo. Está tudo certo, está tudo bem. Não descobre o que é. Não descobre o que é. E é tudo psicossomático, o senhor falou que é Exato. mente, né? Psique. É a mente, É a o mente. pensamento dela. E aí, pastor, aqui está um detalhe, tem muito povo de Deus, rapaz, dentro da igreja, que odeia. Que está com Jesus, mas não fez a parte dela, não aplicou a palavra. Sim. Odeia alguém. E nós não podemos ficar desse jeito. Sim. Porque o ódio é o veneno para a pessoa. Você entendeu? E muitas vezes tem pessoas que odeiam outras pessoas que nem sabem se ela existe ou não. E aí ela fica contaminada, suja com aquilo. Meu Deus. Tendo uma vida pesada, um fardo. Vivendo um fardo porque não está aplicando a palavra de Deus. E aí o senhor citou Mateus 6 no início do nosso podcast. Mateus 6,14, se a gente não perdoar uns aos outros, o Pai Celeste também não perdoa a gente. Perdoa. Porque Deus dá essa condição, colocando a gente na parede para decidir isso. Porque não é fácil liberar o perdão, pastor. Verdade. Então Deus tipo espreme a gente. Sim. Fala, ó, você quer andar comigo? Por isso, pastor, que está escrito em Romanos 12:2, que nós devemos transformar nossa mentalidade para andar com Cristo. Sim. Por quê? Sejam transformados, né? Porque os pensamentos de Deus não combinam com os pensamentos do mundo. Verdade. Amós 3:3, você lembra? Não. Poderá duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo? Não tem como andar com Deus se você não mudar o pensamento seu igual aos pensamentos de Deus. E eu já quero falar, pastor, tem gente que acha que Deus não tem pensamentos. Ah, claro que tem. Eu sei bem o pensamento que tem a respeito de vós. Ô, glória! Isaías 55, 55. versículo 7. Os pensamentos de Deus são maiores do que nós. Esse é o pau do ser humano, pastor. Aqui nós chegamos no ponto mais importante desse podcast, eu entendo. Meu Deus. Se eu e você e o público conseguir alinhar o nosso pensamento caído, perverso, com o pensamento de Jesus, Arrepiado. bingo, sucesso, transformação, prosperidade, salvação, vida eterna. Meu Deus. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de excelência, são pensamentos transformadores, pensamentos de amor. Deus ama. E aí a gente está com um pensamento: será que Jesus me ama? Mas eu pequei. Eu sou ninguém. Eu sou nada. Eu nunca vou conseguir nada. Meu Deus. Será que aquela pessoa me ama? E aí a pessoa vai andando nesses pensamentos que não são bíblicos e ela vai afundando aos poucos, se contaminando com esses pensamentos e não consegue E daqui andar a pouco com Jesus. tá no quadro depressivo. Exato, a mente não está saudável mais. Entendi. Então, eu tenho até um material, pastor, que eu desenvolvi com a ajuda da minha equipe, chamado As 10 Semanas do Milagre, que a gente aborda os pensamentos para curar depressão, ansiedade, Sim. o poder da fala, porque Jesus é o pensamento de Deus. Ele é o Logos. Ele é a semente, ele é a ideia de Deus, Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Então nós precisamos alinhar o pensamento com a nossa fala.
fazer esse alinhamento com a fala, junto com o que Deus quer que a gente falamos. A boca fala o que o coração tá cheio. Exato, pastor. Está escrito E isso. coração aqui tá ligado à alma, psique também. Exato. Então a boca sempre vai falar o que a gente tá pensando. Está pensando, Né? está registrando. Sim. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2. Ó, transforma a mente. Por quê? Porque transformando a mente de acordo com as instruções bíblicas, o seu coração vai ser transformado. Eita, é Aí você forte. vai começar a falar do céu, É. de coisas transcendentes, de prosperidade, É forte. de felicidade, de Ô, alegria, pastor, de saúde. falando disso daí, a gente já vai finalizar, mas falando disso aí, o senhor falando, hoje eu sabia que Deus tinha um propósito para me ensinar hoje. Eu tô fazendo uns bicos de Uber, né? E hoje entrou um rapaz no carro, doido. Com roupa de academia e tal, já entrou assim, ó. Entrou no carro, fechou a porta, a gente tava passando em frente à autoescola e tava saindo uma mulher. Ele, peraí, deixa eu abrir esse vídeo aqui pra ver aquela gostosa. Nossa, que loira gostosa e tal. Aí já fui indo com o carro, nem eu já show agora. Vem bucha aí. Ele, irmão, você tem que ver a academia que eu vou todo dia de manhã. Nossa, lá só tem ferramenta. E foi 10 minutos dentro do carro falando de mulher. Foi 10 minutos falando de mulher. Aí o senhor falando agora sobre o que nossa boca fala, o que o coração tá cheio, eu falo, cara, esse cara tá cheio de prostituição, tá cheio de lascívia na mente dele. E na minha boca eu não conseguia concordar. O que ele falava, eu falava coisa contrária, tentando puxar para um evangelismo ali. Então é o que o senhor falou de... E eu sabia que Deus tinha um negócio, porque faz 2 semanas que eu tô preso em Romanos 12. 2 semanas que eu leio a Bíblia e não saio de Romanos 12. E eu falando, Deus quer falar alguma coisa comigo nesse Romanos 12. E hoje foi o dia que Deus falou. E é Deus falando, sua mente foi transformada, você é diferente, você está no mundo, nem é no mundo. E um versículo que me chamou muita atenção, que abrange tudo que nós falamos aqui hoje, é quando Paulo diz assim, lá em Romanos 12, se possível, por vós, vivei em paz com todos os homens. Olha aí. Por quê? Porque as pessoas podem não estar em paz com a gente, mas a gente, transformado na mente, tem que tentar viver em paz com todo mundo. E esse podcast foi sensacional, pastor. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, vamos para o final aqui. Tem um quadro bem rápido aqui do nosso podcast, que é a pergunta rápida que fortalece. Eu vou fazer uma pergunta, são 5 perguntas, e o senhor responde rápido o que vier na mente. E se quiser abrir um parênteses, uma observação, pode ficar à vontade, tá bom? Tá bom. Pergunta rápida que fortalece. Primeira pergunta, um momento inesquecível da sua vida. Foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Puta, glória. É o segundo que fala isso aqui, né? O primeiro foi o pastor Lucas. Amém, glória a Deus. Jesus é... Salvador e Senhor. Glória a Deus. Um versículo que te marcou. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra entre alma e espírito, junto e medula, e é apta para discernir as intenções do coração. Tá, glória, é forte. Essa palavra é forte. Essa é forte. Número 4. Comida favorita. Ô, glória. Se for te convidasse para ir na minha casa, qualquer dia desses aí para jantar, o que o senhor queria comer? Macarrão. Macarrão? Fácil assim? Macarrão com carne moída. Ah, não, é muito simples isso aí. Ah, não, eu já ia pedir uma lasanha bolonhesa, uma lasanha 4 queijos. O pastor tá muito simples, chama aí para comer na minha casa. Ô, glória. Última pergunta. Essa aqui é forte, hein? Mas eu acredito que o senhor vai saber responder pelos princípios. Quem vem primeiro? Esposa, filho ou Deus? Ô, glória. Deus, né? É o pai vem primeiro. o pai vem primeiro. Vem primeiro. E qual que é a base, pastor diz? A base para isso é que sem a proteção dele não há vida para ninguém, né? Glória a Deus. É a busca Ele nele. tem que vir primeiro para todos os primeiro demais lugar. ir bem, né? É, o reino em primeiro lugar, né? Mateus 6,33, podia Isso. citar, né? Buscar o reino de Deus E a sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Pastor, gostou da nossa entrevista? Gostei, estou muito feliz de ter participado aqui com vocês, né? Amém, glória a Deus. Eu creio que vai crescer esse trabalho. Eu que creio vocês estão também. falando, um trabalho de excelência, com amor, né? Sim, E eu creio que Deus tem interesse nesse tipo de conteúdo para esclarecer e abrir a mente das pessoas
E quero agradecer demais, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Amém, pastor. Eu que agradeço. Eu queria, para a gente finalizar, se o senhor olhasse para essa câmera, deixar uma mensagem de Deus para quem vai te ouvir, depois a gente vai fazer um corte para quem está te ouvindo também. Deixa uma mensagem para esse povo aí, pastor. Amém. Eu quero falar para vocês que todos os seres humanos, ele tem um propósito de Deus. E dentro desse propósito vai ser revelado de acordo com a tarefa que você vai ser obediente. Quando Deus pediu para Adão colocar nome nos animais, foi lá que ele descobriu que ele necessitava de uma esposa, na tarefa. Então, seja obediente na tarefa que você está exercendo hoje. Não quer dizer que você vai ficar nessa tarefa para sempre, fazendo isso para sempre. Mas dentro dessa tarefa vai ser revelado o seu propósito, o próximo passo que você está precisando. Confie em Deus, acredita em Jesus, tenha esperança, tenha amor, fé e esperança, que você vai conseguir passar por qualquer desafio e barreira na sua vida. Um beijo no coração e muito obrigado pela audiência de vocês. Amém, glória a Deus. A Liliane Ferreira, 2 pastores abençoados, Emerson é meu pastor. A Liliane é a Liliane lá da sua igreja, né? Nossa igreja. Amém. E a Zenilda, Pai do Senhor, pastor Emerson, meu pastor, que Deus continue te abençoando. Glória a Deus. Amém. A Igreja de Cristo estava no culto, pastor. Por isso que eles não participaram com a gente aqui no seu podcast. Amém, glória a Deus. Mas depois eles vão entrar aí, vão assistir, vai ver os cortes lá. Segue a gente lá no Instagram, viu? Igreja de Cristo. Também. Isso, segue o Instagram, segue o YouTube lá. E vai ser benção. Pastor, teria muita coisa para a gente conversar hoje, mas eu sei que daqui a alguns meses o senhor vai voltar aqui, eu vou te fazer o convite de novo. Amém. Obrigado pela sua presença aí, foi um podcast muito edificante e que Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus, pastor. Eu tenho esse conteúdo que eu desenvolvi, gostaria muito de entregar uma parte dele para o seu público. Amém. Talvez na próxima vez que a gente se encontrar. Combinado. Eu queria já passar para eles. Já vamos agendar já e já vem agendado com o tema, então. Amém. Então. Amém. Deus abençoe, gente. Meu amigo missionário Felipe, que me fez um desfalque hoje aqui, que está trabalhando, mas Deus abençoe a vida dele. Igor, Deus abençoe. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença aí, por estar nos abençoando com esse trabalho. E, gente, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por essa audiência. E o podcast Fortalece fica por aqui hoje. Quarta-feira a gente volta com um novo convidado. Deus abençoe.